Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, uma jornada no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu sei que uma jornada não é feita de uma corrida apenas, mas de pequenos passos todos os dias. E eu sei que às vezes dar continuidade a um estudo como esse exige de nós disciplina, perseverança e, sobretudo, exige uma fome espiritual para que nós possamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 4 desse livro tão importante, o livro histórico do Novo Testamento, e eu quero te convidar a você participar conosco. Mais uma vez eu reforço aqui o convite para você que, quem sabe, está vendo a primeira vez, não é, esse vídeo, ou quem sabe ouvindo esse áudio através das plataformas do Spotify ou do Deezer, que você possa também participar de todas as outras da introdução, que foram dois estudos, né, do primeiro capítulo, do segundo capítulo e do terceiro capítulo. Que Deus abençoe a tua vida e abençoe a nossa vida em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a nós lermos aqui, é um texto, um capítulo bem extenso, e nós estaremos lendo apenas alguns versículos salteados para que você venha embasar, nós venhamos embasar esse estudo aqui nessa noite. Tenho sempre falado que o nosso objetivo principal não é esgotar esse assunto. A palavra de Deus é um oceano, né? Tudo que nós sabemos é uma gota nesse oceano. Mas é aguçar o teu desejo de você dar continuidade a esse estudo e tocar aqui alguns pontos principais, quem sabe para lançar luz e lhe auxiliar no estudo desse livro tão importante. Capítulo 4 do livro dos Atos, versículo 1. Queria fazer essa leitura com você primeiramente. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois era já muito tarde. Pulando aqui um pouquinho, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aqui para mim está o versículo-chave desse capítulo, versículo 12, que diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados, nós estamos nessa jornada tão importante e o interessante é que nós nos deparamos aqui com o capítulo 4 e vemos já Pedro e João sofrendo a sua primeira retaliação com relação à pregação do Evangelho, e nós entendemos que essa retaliação ela foi justamente porque o milagre do coxo, que nós falamos no capítulo passado, no capítulo 3, havia repercutido. Existem milagres que repercutem. Existem milagres que chamam a atenção das pessoas. E esse milagre tinha repercutido por quê? Aquele homem que tinha 40 anos e todos os dias era colocado ali à porta do templo, né, chamado Formosa, ele tinha saltado de alegria e tinha dado testemunho acerca daquilo que tinha acontecido com ele. E aquele milagre, por ter repercutido, começou a despertar a preocupação e a oposição dos religiosos daquela época. Na verdade, o comando do templo naquela ocasião estava na mão de pessoas inescrupulosas. Na verdade, o que estava acontecendo naquele tempo é que o templo de Jerusalém estava entregue na mão de uma verdadeira quadrilha que estava ali fazendo tudo o que eles queriam a título da sua religião. E quando eles perceberam que o controle acerca da religião estava sendo colocado em risco, porque alguém tinha feito milagres em nome de um Jesus Nazareno, que eles pensavam, quem sabe, terem calado com a morte de Jesus, não é? Se eles pensaram isso foi um tiro no pé, porque na verdade, quando as pessoas percebiam que os discípulos ainda anunciavam com muita intrepidez, mesmo tendo a sua vida em risco, isso gerava quem sabe, despertava a consciência das pessoas
a entender como pode alguém querer dar a sua própria vida, como pode alguém estar disposto a passar por uma prisão acerca de uma causa tão importante, acerca de uma causa que para eles entendem como sendo verdadeira, como sendo fiel. Ninguém pode colocar a sua vida nessa condição se ele próprio não acreditar que essa causa é verdadeiramente uma causa nobre, uma causa real. Pois bem, o texto aqui se inicia falando de uma hierarquia. Naquele tempo havia uma hierarquia no templo. Precisamos entender que existiam dois sumos sacerdotes já contrariando, tudo que determinava a lei, porque a lei determinava que apenas um sumo sacerdote deveria haver em Israel, e esse deveria ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi e da família de Arão. Então nós já vemos ali destoando um pouco daquilo que era orientado pela palavra de Deus. Por quê? Existiam dois sumos sacerdotes. O primeiro era Anás, que era o sumo sacerdote de honra, que ele ficou cerca de 19 anos à frente do sumo sacerdócio, e agora o seu genro Caifás era o sumo sacerdote de fato, mas na verdade Anás desfrutava de muito prestígio, tinha muito poder naquela época. Nós vamos ver no texto aqui no capítulo 4 que ele foi chamado diante do Sinédrio para poder presidir a reunião que iria interpelar Pedro e João por aquele milagre que eles tinham realizado. Então haviam dois sumos sacerdotes, a exemplo do que acontecia também com os tetrarcas ou os reis da Judéia que passavam naquele tempo, que recebiam um título de Herodes. Precisamos entender que Herodes não é nome próprio, é um título do tetrarca ali daquela região, ou do rei daquela região, assim como o faraó também não é nome, é título do rei lá do Egito, do imperador do Egito. E precisamos entender que Herodes nem poderia ser rei dos judeus. Por quê? Porque Herodes era idumeu, era da Idumeia, na atual Arábia. Ele não poderia ser de forma nenhuma rei dos judeus, porque o rei dos judeus necessariamente teria que vir da descendência de Davi. Ou seja, as pessoas naquele tempo eram colocadas nos seus cargos através de uma manipulação política. Eram cargos políticos que eram determinados por Roma para manter o povo debaixo do seu governo. Então, naquele tempo, existia uma hierarquia. E o interessante é que essa hierarquia, ela colocava o povo sobre um governo. E o texto aqui cita vários títulos, irmãos. O primeiro título é o sumo sacerdote, nós já falamos aqui. O segundo título é o capitão do templo, Esse termo, por mais que a Bíblia não explique as suas atribuições, mas alguns escritos históricos dizem que o capitão do templo, ele era alguém que era totalmente responsável e era como se fosse um braço direito do sumo sacerdote. Ele tinha autoridade que era superada apenas pelo sumo sacerdote. Ele era responsável por manter a ordem dentro e fora do templo. Ele era responsável por manter e supervisionar a adoração. E se fosse necessário, ele poderia muito bem chamar o que nós podemos chamar da força policial do templo. Então, o capitão do templo era alguém de muita importância que ficava abaixo de autoridade apenas do sumo sacerdote. Pois bem, quando eles ouviram que o milagre havia acontecido, quando eles ouviram que o povo começou a aderir à mensagem de Jesus, o Nazareno, porque essa foi a reação de Pedro e João quando as pessoas pensaram que eles estavam realizando o milagre pela sua própria força, eles falaram, não, o milagre não foi feito pela nossa própria força. Sabe aquele Jesus que vós crucificastes? Esse mesmo Jesus é pelo seu poder e em seu nome que nós realizamos tais proezas. Daí, os sacerdotes, o capitão do templo, e o texto diz que os saduceus procuraram ir ter com Pedro e João. Para quê? Para poder interrogá-los e tentar calar aquela voz que já estava sendo difundida no meio do povo. O interessante é que no meio da história do povo de Deus e da história da igreja, sempre que quiseram sufocar uma voz profética, na verdade, isso teve um efeito contrário. Todas as vezes que quiseram calar a voz profética, a voz continuava ecoando mesmo depois de morto. A voz e os ensinos parece que ganhavam mais força depois que a pessoa
passava por uma adversidade. O interessante é que os sacerdotes, como nós falamos aqui, o capitão do templo, e eu estou falando de hierarquia do templo naquela época, e nós vamos falar aqui sobre algumas seitas político-religiosas. Dá uma pincelada aqui para você entender, quando a Bíblia fala sobre os saduceus, por exemplo. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um partido político-religioso que existia na época de Jesus, que teve a sua origem entre o Antigo e o Novo Testamento, naquele período que nós chamamos de período intertestamentário, né? A maioria das seitas político-religiosas surgiram neste tempo, que foi um período que não houve voz profética, o silêncio profético de Deus, que foi quebrado com o profeta oral, que é João Batista. Nesse tempo, esse partido dos saduceus, que era formado principalmente por famílias sacerdotais, ou seja, os sacerdotes eram formados na sua grande e esmagadora maioria por saduceus. E nós vamos ver na mão de quem estava a religião naquele tempo. Por quê? Os saduceus são mencionados diversas vezes no Novo Testamento. Sobretudo as vezes que eles se pronunciavam, estavam em oposição ao ministério de Jesus. Se você quiser anotar para ler depois, Mateus capítulo 3, versículo 7, Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 12, Mateus capítulo 22, do 23 e 24, Lucas capítulo 20, versículo 27, e o texto que nós lemos aqui, Atos capítulo 4, versículo 1 e 2 e tantos outros, para você ter algumas referências aí. O interessante é que saduceus e fariseus eram irreconciliáveis por causa das suas doutrinas. E nós vamos observar que, num certo ponto do ministério de Jesus, eles se uniram para atacar a Jesus. Vejam, pessoas que eram irreconciliáveis por causa da conveniência da ocasião, se uniram para poder atacar Jesus. Ao contrário dos fariseus, irmãos, os saduceus negavam a imortalidade da alma, ou seja, eram materialistas na sua essência. Segundo, eles não acreditavam na ressurreição. Terceiro, não acreditavam no juízo final e também não acreditavam nem nos espíritos e nem na existência dos anjos. Você vai ver isso, nós vamos falar mais à frente, Atos capítulo 23, do versículo 6 ao 8, quando o apóstolo Paulo usa essa divergência entre essas duas seitas para poder se safar de um questionamento que estava sendo levantado. Vejam em que mãos estava o controle do templo naquela época, justamente na mão de pessoas materialistas que nada sabiam das coisas espirituais, senão nos ganhos que eles poderiam ter se estivessem no comando do templo. Aproveitando aqui, nós vamos dar uma rápida pincelada, citar outras seitas político-religiosas da época de Jesus. Isso é para dar uma pincelada quando você lê na Bíblia. Todos nós conhecemos a mais conhecida, né, da Bíblia, que fala dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eles eram integrantes de uma seita político-religiosa, muito mais política do que religiosa, que na verdade faziam propaganda da sua própria santidade. Jesus vai dirigir duras críticas aos fariseus no capítulo 23, a partir do versículo 1 do Evangelho segundo Mateus, quando ele desce a madeira, irmãos, falando acerca dos fariseus e da sua religião exteriorizada. Estava muito preocupado com aquilo que eles iriam fazer propaganda deles próprios, da sua própria santidade. E eles se destacam no Novo Testamento pela sua ferrenha oposição ao ministério de Jesus. Por quê? Tinham medo de perder as suas posições. A posição mais provável da origem dos fariseus é que eles surgiram no período da Guerra dos Macabeus. Naquele período intertestamentário, nós falamos daqueles 400 anos, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, porque foi nesse período que houve uma oposição dos Hassidins ou dos piedosos, né? Tudo indica que eles surgiram como um movimento que estava resistindo à helenização. Eles queriam impor a cultura grega sobre os judeus, não é? A paganização, a cultura imoral, e daí eles surgem como um movimento de repúdio à helenização dos costumes judeus, ou seja, começaram bem, mas que com o decorrer do tempo, eles colocaram ênfase na observância rígida, que Jesus chama de legalismo, observância rígida da lei escrita e também da tradição oral. Então nós vamos ver que eles se tornaram grandes opositores do ministério de Jesus. Uma outra seita, para dar uma rápida pincelada, os essênios.
né? Inclusive os essênios, eles eram as setas, foram descobertos numa região lá do Mar Morto, né, onde tem a maior depressão do planeta Terra, o ponto mais baixo do planeta Terra, no Mar Morto, foi descoberta uma comunidade chamada Comunidade Qumran, aonde os essênios estavam ali porque se separaram, eles se depararam com o que estava acontecendo no templo, o que estava acontecendo com a religião, e eles resolveram então se separar da religião porque eles tinham um ideal messiânico, esperavam o Messias. E nós vamos ver ali várias práticas que eles realizavam, principalmente dos banhos rituais, da refeição comunal, não é? Naquela região ali onde foram preservados rolos muito antigos da Bíblia e de manuais de costumes dos essênios. Alguns estudantes da Bíblia dizem que João Batista poderia ter feito parte dessa seita chamada os essênios por causa do seu modus vivendi e por ele habitar ali no deserto da Judéia. É muito interessante, se você quiser dar um Google depois ou procurar um material, estude um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Onde ali na década de 1940 e durante a década de 1950, vários achados arqueológicos foram preservados com riquezas de detalhes, inclusive um rolo de Isaías, datado de 100 a.C., um dos mais antigos da Bíblia, que corroboraram, confirmaram que a nossa Bíblia, irmãos, sofreu quase nenhuma adição, né? Quase nenhuma modificação, mostrando que a Bíblia foi preservada de uma forma muito extraordinária, né? É muito interessante porque esses achados fizeram com que os espaços entre o tempo que foi escrito, não é, e o tempo que foi registrado se encurtassem. E aí nós pudéssemos dar um pouco mais de ênfase em alguns textos que estão registrados ali. Conta a história que um pastor beduíno estava em busca da sua cabra e ele procurava nas cavernas que estavam ali naturais daquela região, e ele, ao jogar uma pedra para ver se a sua cabra, o seu animal se manifestava, ele percebeu que fez um barulho de quebrando alguma coisa. E quando ele adentra aquela caverna, ele percebe que achou ali um acervo de rolos que foram preservados. Por quê? Por causa do clima da região e também porque eram colocados dentro de vasos, vários utensílios. Recentemente foi achado novamente todo o potencial arqueológico daquela região, não foi plenamente explorado ainda, porque é uma região muito ampla para ser discutida. Vamos lá. Uma outra seita, está bem dentro do que nós estamos estudando aqui, já que é um estudo bíblico, os Zelotes. Inclusive, a Bíblia vai mostrar que um certo Simão Zelote entrou como um dos apóstolos. Simão Zelote era uma seita revolucionária que pregava a tomada do poder de Roma através da força. Dentro dos Zelotes tinha os sicários, que eram revolucionários que usavam na sua forma de operação assassinar lideranças de Roma através da sica, que era uma pequena faca curva, não é? Onde assim eles implantavam uma certa oposição aos romanos. Nós poderíamos falar aqui dos herodianos, que é uma seita política religiosa que se levantou como um culto a Herodes, e tantas outras mais que foram levantadas naquele tempo. Pois bem, voltando aqui para o capítulo 4, o incômodo daqueles religiosos ali, eles perceberam que não adiantou matar Jesus. Por quê? O seu nome não foi calado. O nome de Jesus continuou a ser propagado. Jesus continuou existindo através do seu grupo de apóstolos, da sua igreja, não é? E todos nós sabemos que a morte de Jesus, na verdade, não foi um acidente de percurso, não foi uma tentativa bem-sucedida dos seus inimigos, mas a morte de Jesus era o cumprimento de um propósito, estava no centro da missão de Jesus. E mesmo depois da sua morte e da sua ressurreição, o nome de Jesus continua a ser propagado através da igreja. Nós vamos ver que esse é um dos propósitos do livro dos Atos dos Apóstolos. E esse incômodo foi estabelecido. De tal maneira que começou a incomodar os religiosos daquela época. Qual foi a ação deles? Levaram os guardas do templo e prenderam a Pedro e a João, tentando calar a voz profética da igreja. Sabe qual foi o resultado disso? O texto sagrado diz, e alguns estudiosos da Bíblia, que quando o coxo
adentrou a Alpendre de Salomão, tinha ali cerca de 10 mil pessoas. Quase 5 mil se converteram. Sabe qual foi o resultado da prisão? Foi demonstrar que a palavra de Deus não está presa. Foi demonstrar que não importa em meio de quais perseguições que nós vamos pregar a palavra. Se cumpre ali o Salmo de número 126, que diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os resultados daquela ação foram imediatos. Quase a metade das pessoas que estavam ali se converteram. E Pedro e João dormiram na prisão, porque no outro dia pela manhã eles estariam de frente com o Sinédrio. O que era o Sinédrio, irmãos? O Sinédrio era a suprema corte dos judeus. Era o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. Inclusive o significado dessa palavra, Sinédrion, que vem do grego, significa assembleia, concílio, tribunal. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que o Sinédrio ele se originou justamente lá em Moisés. Vocês lembram? Quando Moisés separa 70 anciãos para que pudessem assim ajudá-lo na tarefa de julgar o povo. Então, segundo alguns estudantes da Bíblia, a origem do Sinédrio é lá em Moisés, né? Jesus usa um termo muito interessante para o Sinédrio, em Mateus capítulo 23, do versículo 2 e 3, quando ele fala que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, a cadeira de Moisés era uma cadeira que era especial, constituída de muita honra que existia nas sinagogas. Eram 71 pessoas que formavam o Sinédrio. 70 pessoas mais a cadeira de Moisés. E ele estava dizendo ali que os escribas e fariseus, já que os escribas, na época de Jesus, receberam status não somente de copistas da lei, mas eram chamados de doutores da lei, mestres da lei, não é? Eles gostavam de se assentar nos lugares que davam a eles alguma pompa, algum destaque, os primeiros assentos. A cadeira de Moisés estava dizendo que o que eles ensinavam doutrinariamente estavam corretos, porém, eles não praticavam aquilo que ensinavam. Eles amavam apenas a pompa e o status da cadeira de Moisés. E as suas doutrinas, por mais que tivessem coerência, Jesus disse que eles ensinavam certo, mas praticavam errado. É muito interessante que o texto segue dizendo que quando Pedro e João estavam diante do Sinédrio, que era a suprema corte dos judeus, eles foram colocados no meio. Atos capítulo 4, do versículo 7 a 10 diz o seguinte, se você quiser acompanhar na sua casa, diz assim: e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. A oportunidade que eles tiveram diante do Sinédrio foi para poder anunciar o nome de Jesus. Mesmo estando sendo confrontados, eles não perderam a oportunidade de anunciar o nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes nós perdemos a oportunidade? Quantas vezes nós estamos diante de pessoas, quem sabe, importantes, e nós às vezes não temos a consciência que teve a rainha Esther, aquela consciência que ela não foi colocada no palácio por ter sido colocada, aquela consciência que Deus não te colocou, quem sabe, no meio de maiorais, não te colocou por acaso. Que Deus não te colocou nessa posição apenas por colocar. Deus colocou porque tinha um propósito para um tempo. Pedro e João não perderam a oportunidade de anunciar o nome de Jesus diante daqueles que estavam os acusando. E aí ele prossegue dizendo no capítulo 4, versículo 11 e 12, que ele quem?
Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aí o versículo 12, para mim, é o texto áureo, não é? Não somente desse capítulo, quem sabe de todo o Novo Testamento, ou até da Bíblia, dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro e João estavam dizendo, sabe o quê? Vocês são os edificadores, os engenheiros, os arquitetos, e vocês rejeitaram a Jesus como cabeça de esquina ou pedra que iria dar todo o ângulo daquela obra. O interessante é que naquela época não existia esquadro, não existia a ferramenta que os pedreiros usam hoje na construção. Esses dias eu vi um irmão aqui da nossa igreja tendo que esquadrejar uma área para que ele pudesse colocar um teto suspenso, e ele usou uma ferramenta que ele tinha de laser. Ele colocou num lado, e quando ele ligou a ferramenta dele, o laser apontou todo o esquadrejamento daquele lugar. Naquele tempo, nem o esquadro comum eles tinham. E o que eles faziam então? Eles usavam uma pedra natural como um esquadro fiel. Essa pedra deveria ser devidamente escolhida. Para quê? Se não fosse bem escolhida, toda a casa poderia ficar torta e fora do esquadro. Nessas construções antigas, a pedra angular ou a pedra de esquina, ela servia para alinhar toda a construção. Vejam como é importante você saber escolher sobre qual pedra você está edificando a tua vida, sobre qual pedra você está edificando a obra na qual Deus iniciou sobre você. Eles rejeitaram, mas por que eles rejeitaram? Porque essa pedra não cumpriu os interesses pessoais deles. Na verdade, os construtores de Israel, eles julgaram que Jesus era uma pedra inadequada para o tipo de construção que eles queriam. Quantas vezes nós queremos escolher uma pedra de acordo com os nossos próprios desejos? Quantas vezes nós nos comportamos como o povo de Israel, que quis fazer um Deus segundo as suas próprias concupiscências, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, e eles tomaram os pendentes de ouro e prepararam, burilaram um Deus que pudesse ser palpável e pudesse atender os desejos malignos do seu coração. Deus não pode ser moldado pelo homem. Ele é a pedra principal, ele que dita conforme essa construção deve ser erguida, deve ser construída, não é? E ali nós vemos que Deus julgou Jesus perfeito para ser a principal pedra de esquina. Estamos partindo para o final. Essa rejeição de Jesus não foi apenas quando ele era adulto, não foi com relação apenas ao seu ministério. Na verdade, essa rejeição foi desde o anúncio do seu nascimento. Lembram? Quando Maria chega com o anúncio do nascimento de Jesus, a primeira coisa que aconteceu foi uma rejeição. Porque ninguém entendeu, e seria difícil entender alguém que estava na sua idade, estava desposada ou comprometida para o casamento. Segundo alguns estudantes da Bíblia, ela tinha 15 anos para 16, com 16 anos era a idade do desposório ou do casamento. E agora ela chega em casa e fala que estava grávida do Espírito Santo, que ela geraria o Messias. Houve uma rejeição. A rejeição de Jesus foi principalmente com seus irmãos, aqueles da sua própria casa. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Rejeição. Jesus foi rejeitado não somente no seu ministério, mas desde o seu nascimento. Mas a reação de Jesus me chama a atenção. Quem sabe você é fruto de rejeição. Quem sabe alguém tentou te abortar, você que está ouvindo essa palavra. Quem sabe alguém te contou que você poderia ter sido um aborto. Você foi rejeitado desde o princípio. Quem sabe você foi criado num ambiente onde a tua presença nunca foi estimulada, nunca foi celebrada. Jesus passou por isso, a dor da rejeição. Pode trazer marcas muito profundas para a nossa alma. Mas como Jesus reagiu? Primeiro, com senso de propósito. Jesus não se achatou para caber na forma de ninguém, para que ele não pudesse ser rejeitado novamente. A rejeição
vai acontecer desde que você esteja disposto a cumprir o propósito de Deus e não atender desejos egoístas de corações. Desde que você não venha rezar na cartilha de algumas pessoas que acham que são detentores daquilo que é certo. A rejeição vai acontecer. Jesus sabia muito bem quem ele era. Saiba quem você é, filho de Deus, alguém chamado com um grande propósito, alguém chamado para realizar coisas grandes para Deus, alguém que Deus chamou, né, e garimpou no meio de tanta coisa difícil desse mundo. Saiba quem você é, quem Deus fala que você é, o que a palavra diz que você é muito mais importante do que todas as rejeições que você sofreu, todas as palavras que você possa receber até hoje. Segunda coisa, saiba qual é a sua missão e propósito. Se mova por propósito. Se mova pela missão que Deus confiou ao teu coração. Não se mova pelo momento. Não se mova pelo sentimento que ora bate no teu coração. Terceira coisa, saiba onde você quer chegar. O teu alvo é o céu. O teu alvo é viver tudo aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. O teu alvo é realizar e, quem sabe, até o término dos seus dias aqui na terra, dos nossos dias, nós possamos dizer como Abraão, que se expressou. Abraão morreu velho e farto de dias, ou seja, realizado. Os seus olhos viram todo o cumprimento daquilo que Deus tinha reservado para ele e para sua casa. Deixou um legado até os dias de hoje. Pai da fé, reconhecido nas 3 principais religiões do mundo. Sabe o que é isso? Velho e realizado. Deus tem coisas grandes a realizar na tua vida. Sabe o que aconteceu? Versículo 13 e 14 diz que eles observaram a ousadia de Pedro e João. Irmãos, até hoje, quando nós somos colocados diante de um juiz, as nossas pernas tremem. Você imagina agora 2 homens simples, pescadores, que estavam diante do tribunal, Supremo Tribunal dos Judeus. E agora eles falaram com tanta ousadia e intrepidez que, segundo o texto, eles ficaram maravilhados porque eram homens indoutos. Não quer dizer, irmãos, que eles não tinham frequentado nenhum tipo de formação, mas que eles não tinham tido a formação rabínica, que eles não tinham tido a formação sacerdotal daquele tempo. Ou seja, não quer dizer que eles não eram homens que tinham alguma coisa, porque Pedro e João, eles não eram o vendedor de peixe. Se nós fôssemos colocar nos dias de hoje, eles eram dono da peixaria, eles tinham barcos, tinham posses, mas não tinham uma formação dos religiosos daquela época. Eles ficaram maravilhados. E aí o texto diz, porque eram homens sem letras, iletrados, eram homens indoutos. Se tem uma coisa que eu fico maravilhado no reino de Deus é ver pessoas cheias do Espírito Santo, às vezes que não tiveram tanta oportunidade como nós temos hoje de nos aprofundar em estudos seculares ou teológicos ou espirituais e que falam com tanta intrepidez. Por quê? O texto mesmo diz, porque eles reconheceram, quem reconheceu? Os religiosos, o Sinédrio, reconheceu que eles haviam estado com Jesus. E aí, eles viram que aquele homem que foi curado estava ali. Eles viram o testemunho dos apóstolos e viram o resultado do ministério deles. O curado estava ali. Alguém, no decorrer do teu ministério, pode até não te suportar. Alguém pode até dizer que você não passa na garganta dele. Alguém, quem sabe, movido por Satanás, pode até repudiar a tua presença, mas uma coisa é certa, eles jamais poderão deixar de reconhecer que existe alguma coisa diferente na tua vida, que existe algo tremendo na tua vida. Por quê? Você teve um encontro real com Jesus Cristo. Sabe qual foi a resposta de Pedro e João para aqueles homens? Versículo 19 e 20, eu estou terminando. Pedro e João responderam para eles, mediante a proposta do Sinédrio. Qual foi a proposta? Que eles deveriam se calar, que eles deveriam parar de anunciar o nome de Jesus, que eles deveriam ali esquecer aquela história, porque se eles esquecessem, eles parariam de ser perseguidos. Se eles esquecessem, quem sabe eles teriam algum benefício da parte deles. Sabe qual foi a resposta de Pedro e João?
uma resposta que arde em nosso coração até os dias de hoje. Versículo 19 e 20 diz: vejam, disseram Pedro e João, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vós antes do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Sabe o que eles estavam dizendo ali? O que está aqui dentro do meu peito é uma chama que está encerrada. A experiência que eu tive, o que eu vi, o que eu vivenciei é muito mais forte daquilo do que eu possa controlar. O que eu tive com Jesus, o meu encontro com Jesus é algo tão forte que é uma paixão que está dentro do meu peito. Meus amados, nesse simples estudo acerca do capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é a paixão, que é essa chama que está encerrada dentro do teu peito, que esse sentimento de compartilhar aquilo que Jesus já fez na tua vida, ainda que com dificuldade. Mas alguém pode dizer: pastor, nós não estamos sofrendo perseguição hoje, até porque o texto mais à frente vai dizer que importa obedecer a Deus do que a homens. E eu já vi muita gente usar esse texto aqui para dizer que ele não deve obedecer à liderança dele na igreja, que ele não deve obedecer, quem sabe, às pessoas no seu trabalho, que ele deve ser um insubordinado às autoridades constituídas. E vejo que existe uma regra simples da hermenêutica que diz que a Bíblia se explica por ela mesma. A própria Bíblia diz que eu tenho que ser sujeito às autoridades, que eu tenho que obedecer aos meus pastores, porque eles velam pela minha alma. Quando o texto diz, o contexto explica o que o texto diz. Importa obedecer a Deus do que a homens quando isso acontecer. Quando os homens quiserem calar. Quando as leis dos homens tentarem estar acima da lei de Deus. Nós temos limites. Nós estamos hoje num estado que algumas determinações e decretos tentam nos impedir de exercer algumas coisas que comumente exercemos. Mas isso tem limites. Quem sabe vai chegar um tempo que a nossa fé vai estar sob fogo. Quem sabe nós vamos viver um tempo como os comunistas viveram. Parem de pregar Jesus e reconheçam que ele não existe. E muitos crentes perdiam a sua própria vida, não é? Segundo estimativa, mais de 100 milhões de pessoas. Muita gente. Eles falam do Holocausto, eles falam das 12 milhões de pessoas, né, que morreram durante os nazistas ou pelos nazistas, mas os comunistas. E no Islã, que às vezes as pessoas são colocadas sob fogo a sua fé para negar a sua fé, né? Hoje nós temos liberdade religiosa aqui e tem gente que, quem sabe, não está aproveitando dela, mas pode chegar dias que a nossa fé seja colocada sob fogo. Aí eu quero ver esses que falam, quem sabe, importa obedecer a Deus do que a homens, colocar a sua vida em risco para continuar servindo a Deus. Nós, isso é para mim também, não usar esse texto aqui para não ser uma pessoa submissa e não trazer dificuldades, quem sabe, na igreja que está inserida. A resposta deles é uma resposta muito forte. Importa obedecer a Deus do que a homens. Nós não podemos deixar de falar. Não importa o que venha acontecer conosco. Aqui no Brasil hoje, existe uma perseguição silenciosa. Quem sabe alguns não estão vendo. Mas existem leis tramitando nas casas de leis para tentar cercear os nossos direitos, para tentar tolir as nossas liberdades religiosas. Existem decretos sendo forjados para tentar estar acima da nossa Constituição e tentar nos forçar a fechar as nossas igrejas. Quem sabe alguém está dizendo assim: nós estamos tão bem, não é? Não existe perseguição, mas hoje a nossa fé tem sido colocada sob fogo lá nas casas de leis. E muitas vezes nós, como igreja, estamos dormindo. Nem ao menos orar, nem ao menos preparar pessoas que estão, quem sabe, estarão nos defendendo lá dentro. Nós enviamos missionários para o mundo todo, mas esquecemos de enviar missionários, sabe para onde? Para as casas de lei. E isso seria muito importante que nós fizéssemos. Importa obedecer a Deus do que a homens quando a nossa fé é colocada sob fogo. Que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus. Espero, de alguma maneira, colaborar e abençoar a tua vida. Vamos orar em nome de Jesus, fazer uma rápida oração. Meu Deus e meu Pai, Senhor,
Nós estamos nessa jornada, Senhor. E quantas vezes chegamos aqui para esta gravação e o nosso corpo está abatido, a nossa voz está debilitada. Quantas vezes o teu filho ou filha que está ouvindo está dedicando esse tempo para poder ouvir ou ver essa mensagem, esse estudo, está passando por um período difícil, Pai, mas que teu Espírito Santo, ele possa se encarregar, Senhor, de trabalhar, de levar esta mensagem de uma forma inteligível a cada mente e a cada coração. E nós possamos, Senhor, de alguma maneira nos espelhar na igreja primitiva e possamos aplicar esses princípios tão importantes na nossa vida, Pai. Nos ajuda para que a nossa jornada aqui na terra seja uma jornada que marque, que esteja disposta, esteja apaixonada de maneira, Senhor, a não calar, a não recuar, a sermos pessoas não como os isentões, Senhor, que estão por aí, não, mas que venhamos marcar as nossas posições e venhamos ser instrumentos aonde o Senhor nos plantar, seja nas comunidades, nas vielas, sejam nos palácios, sejam, Senhor, diante de autoridades, Senhor, seja de qualquer esfera, do poder judiciário, executivo, legislativo, diante, Senhor, das forças armadas, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos ser testemunhas e possamos dizer, como Pedro e João, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe tua vida.